gente segue com a nossa série de entrevistas falando sobre segurança pública em Santa Cruz do Rio Pardo. E hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios o comandante da Polícia Militar em nosso município, Capitão Cassiano, para falar com a gente sobre esse assunto tão importante, tão relevante. Capitão, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Uma excelente tarde a todos nós. E queria manifestar meu contentamento e satisfação estar aqui nos estúdios da 104 FM, podendo conversar com a população de Santa Cruz do Rio Pardo e região. Conosco também, Dário Miguel. Seja bem-vindo, Dário. Boa tarde, Diego, Capitão Cassiano, e também a você ligado na 104 FM, conectado conosco também através do portal Diário Cidadão. Capitão, eu vou repetir a primeira pergunta que eu fiz na semana passada com o representante do Ministério Público. A gente falou sobre essa mesma temática, segurança. Estivemos aqui com o Dr. Marcelo Saliba. De fora, nós, enquanto imprensa, ou mesmo cidadãos comuns, temos uma percepção de que aparentemente aumentou alguns tipos de crime, como furtos, até mesmo roubos. Essa impressão, ela corresponde à realidade? O que o senhor pode falar pra gente sobre isso? Uma sensação de aumento desses tipos de crime aqui em Santa Cruz. Vamos ter que diferenciar, né? Tanto o roubo quanto o furto são crimes contra o patrimônio, porém o roubo ele é praticado com violência e grave ameaça contra a vítima. E o furto não, o furtador ele usa de meios de subterfúgios para adquirir o bem sem a presença muitas vezes da vítima. O crime de roubo a gente não teve essa percepção não de aumento. Sim. Mas o crime de furto realmente nós tivemos essa percepção que aumentou, ainda não conseguimos diagnosticar o motivo, se é por causa da questão econômica relacionada à Covid-19, e o que é. Mas, por outro lado, sexta-feira nós tivemos um flagrante aí que conseguiu prender uma pessoa que estava praticando o crime de tráfico de entorpecentes e nessa prisão conseguiu recuperar muitos pertences que foram furtados em nosso município. Entendi. A gente sabe que não é todo ponto de droga que troca produtos de furto a troco de entorpecente, mas o fazia. E aí isso acaba fomentando realmente esse crime. Então a gente acredita após isso, até comentávamos isso de manhã lá na companhia, que após essa prisão pode ser que volte a uma tendência de queda. Só para os senhores terem uma ideia, foi recuperado 2 celulares, acho que, salvo engano, 10 máquinas de corte de cabelo, uma VAP, um aparelho de som, bastante pertence. Isso estava no local? Isso estava de posse com essa pessoa que foi presa. O crime principal foi o tráfico de drogas, mas foi recuperado também esses pertences e dinheiro. Há uma tendência, então, pela sua fala, capitão, que são talvez poucas pessoas praticando esse número grande de furtos e não um número enorme de pessoas fazendo de maneira pulverizada a prática criminosa. É por aí? Isso é verdade, e a gente também tem que esclarecer que, infelizmente, a legislação penal no Brasil ela é de certa forma leniente e branda com o meliante. E muitas vezes a Polícia Militar prende o meliante e no outro dia a gente acaba prendendo ele novamente. Dário Miguel. Justamente nessa questão onde você começou a abordar com o capitão, é a minha pergunta inicial, se tratando desse bate-papo, dessa entrevista para a 104 FM, também para você ligado, conectado com a gente através do portal Diário Cidadão. Eu falei muito, insisti muito nessa questão, capitão, com o Dr. Marcelo Saliba, promotor de justiça, porque a nossa cultura, ela funciona assim. Aqui em Santa Cruz não é diferente, é a nível nacional, aqui em Santa Cruz também não é diferente. Olha, a polícia acabou prendendo, mas a polícia solta. E não é bem assim. Nós que somos especialistas nessa questão policial, eu acompanho diariamente o trabalho policial e acabo constatando que os policiais militares acabam deparando com alguma ocorrência, acabam prendendo em flagrante alguns meliantes, daí apresentado para a Polícia Civil, ratificada a voz de prisão, depois a gente tem que aguardar a audiência de custódia. E para o Dr. Marcelo Saliba, a pergunta foi em cima disso. Sempre essas pessoas, principalmente esses últimos meliantes aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, agora alguns presos, mas muitos acabaram presos várias vezes pela Polícia Militar.
Qual é a sensação, o senhor como comandante? A gente sabe que o policial, ele tem aquela vontade de fazer um bom trabalho, e faz um bom trabalho. Ele prende, apresenta para a autoridade policial, que é o delegado, ratifica a prisão, ele tem a sensação de um belo trabalho. Só que depois, como agente também, ele é surpreendido com aquele meliante solto novamente às ruas, no convívio com a população. Existe aquela conversa desses policiais comandados pelo senhor, de olha, que sensação ruim, de desânimo em algumas situações? Existe essa conversa, porque eles acabam fazendo um trabalho bem feito, só que depois vem à tona esses meliantes novamente nas ruas de Santa Cruz. A gente tem que esclarecer que toda prisão que a Polícia Militar faz, ela é apresentada na Delegacia de Polícia Civil e depois feito o flagrante. Posteriormente, esse meliante ele vai passar por uma audiência de custódia na presença do juiz, de um promotor de justiça e de um advogado, se ele não tiver um advogado constituído pela OAB. E dependendo da ocorrência, realmente pode ser que não seja decretada a prisão preventiva desse indivíduo. Em não sendo decretada a prisão preventiva desse meliante, ele vai de imediato retornar às ruas. A questão é o seguinte: não é a Polícia Militar que falha, não é o Ministério Público, não é o delegado de polícia, não é o juiz com o poder judiciário. É a justiça como um todo, que todos nós cumprimos a lei. E se a lei manda, de acordo com as certas circunstâncias, colocar o indivíduo em liberdade, ele será colocado. Então, a gente pede para que saibam votar e saibam escolher os seus representantes no Congresso Nacional. Mas a sua pergunta não foi relacionada a isso. Se causa um desânimo nos policiais militares. Desânimo não, porque se a gente desanimar, a gente tornaria o caos e não fosse atrás dos meliantes. A gente sabe que toda vez que a gente vai atrás de um marginal, de um meliante, isso gera um estresse, gera um risco para o policial, mas nós temos o treinamento para isso e sabemos lidar com essa questão. Agora, em relação a prender o indivíduo e ele sair no outro dia, eu não digo um desânimo, mas eu digo uma certa frustração. Porque quando o policial militar ele faz uma prisão, ele consegue retirar um indivíduo num primeiro momento da sociedade, isso ele sabe internamente no seu interior, na sua consciência, que ele está fazendo certo e fazendo bem. Porque quem cometeu um crime deve responder judicialmente por isso. E na legislação brasileira, o que é? Esse indivíduo ser tirado do seio da sociedade e permanecer encarcerado. Mas quando isso não ocorre, realmente causa uma frustração. Os policiais reclamam? Reclamam, mas a gente sabe que isso está entrando na conta e não tem jeito, então vamos ter que continuar com essa frustração, trabalhando e para trazer da melhor forma possível a segurança à população da nossa cidade e do nosso estado. O senhor, enquanto comandante da Polícia Militar da nossa região, obviamente conversa com o alto comando a nível estadual. O senhor falou que tem que saber votar, a gente sabe disso também. Existe essa preocupação, ou seja, hoje nós temos alguns representantes da Polícia Militar, o capitão Augusto, deputado federal, o próprio presidente da República, Bolsonaro, que pregou tudo isso. Tem uma expectativa de uma mudança nessas leis ou até o presente momento não surgiu nada? Está em planejamento, né? Está em fase de discussão no Congresso Nacional o novo Código de Processo Penal. Eu ainda não tive contato, não tive oportunidade de ler o projeto, mas a gente espera que algumas questões que a gente vê hoje trazendo insegurança para a população sejam corrigidas. Capitão, eu queria aproveitar a sua presença para entender um pouco esse perfil da criminalidade aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, até porque a Polícia Militar está nessa linha de frente diariamente. Acompanhando as ocorrências para noticiá-las aqui na rádio, no nosso site também, a gente quase sempre percebe que há, por trás de um crime de furto simples, a questão da droga. Isso, de fato, a questão do tráfico ou de usuários que praticam crimes para reverter em dinheiro, para comprar droga, isso é o pano de fundo principal desse cenário de criminalidade em Santa Cruz? Queria que o senhor explicasse para a gente. Vamos lá, a gente vai ter que saber diferenciar aí a sua pergunta. Sim. Quando a gente fala em criminalidade, tem o cara que trafica, tem o Sim. cara que rouba e tem o cara que faz o furto. A maioria desses furtos à residência, esses furtos a estabelecimentos comerciais, se o cara furta um celular, botijão de gás, entra na casa, leva roupa, leva comida, alguma coisa, e nesse sentido é
para 100% esse tipo de furto ser trocado a troco de drogas. Isso daí a gente tem esse pleno conhecimento, e contanto que isso daí veio ser ratificado agora com essa prisão que tivemos aí na sexta-feira, onde foram recuperados vários objetos. Certo. Há locais, o senhor falou sobre isso, que alguns aceitam, eu entendi como fosse a chamada boca, né? Isso, uma boca de tráfico. Eles aceitam os próprios objetos, outros não. Outros não, outros dinheiro. Entendi. E aí essas pessoas tentam vender para terceiros, aí entra uma outra problemática da receptação. Entra uma outra, queria que o senhor falar sobre isso também. Entra uma outra problemática, que é a receptação. Aí já vai entrar em outros criminosos que vão recuperar quer dizer, fazer uma transação, né, entre aspas aí, com esses produtos furtados, e aí vão revender isso daí nos mais diversos locais. Porque realmente não é o traficante que vai sair vender isso. Aqui, a sua pergunta e a sua observação foi muito bem feita. Aqui em Santa Cruz do Pardo, é claro que existe a pessoa que acaba furtando, roubando, porque tem aquele que vai comprar, vai comercializar, enfim. A polícia também, ela trabalha, né, em cima disso, ou seja, ela obviamente já sabe, né? A polícia militar, ela tá ali fazendo um trabalho de prevenção, ela tá sabendo quem é o cara que compra, o cara que acaba roubando. No caso, capitão, a minha pergunta é bem em cima disso. Para uma ocorrência ser muito bem feita, fundamentada, ou seja, prender tal pessoa, e essa pessoa com todas essas provas realmente agora fica à disposição da justiça. Também é interessante ali no caso apreender a pessoa que acabou furtando e o receptador. Acontece muito isso também ou não? Às vezes acontece de prender o receptador, não é fácil, porque o receptador, ele muitas vezes não é um indivíduo que é conhecido dos meios policiais, porque ele vai, compra e normalmente vai vender isso às vezes até em outro município. Ou se não, vem outras pessoas de municípios diversos, compram esses produtos e vão vender. Feiras do Rolo, esses ambientes aí que a gente já conhece em outros municípios. Mas a Polícia Militar, se tomar conhecimento, ela vai sim atrás, com certeza. Qual foi a participação? Como que está sendo a participação? Eu lembro que numa última entrevista com o senhor ainda, na Rádio Band, perguntamos sobre a participação da população na questão anônima. E o senhor enfatizou o WhatsApp da Polícia Militar. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. E a população, ela, por mais que está participando, a gente sabe que a Polícia Militar, ela tem essa preocupação de realmente manter a fonte, né? Sim. Como a gente faz no jornalismo, e de forma anônima, muitas pessoas acabam entrando em contato com a gente, falam, como que eu faço para participar, fazer uma denúncia aqui sobre uma questão disso ou daquilo para a Polícia Militar. A gente passa o WhatsApp da Polícia Militar, mesmo assim tem algumas pessoas que, olha, é seguro, a gente sabe disso. Eu gostaria que o senhor citasse alguns exemplos que foram esclarecidos através da população. Bom, vamos lá. Como é que funciona o WhatsApp da Polícia Militar? É um aparelho telefônico, o WhatsApp, com uma conta. Esse telefone fica no serviço de dia. Quem vai atender esse telefone, quem vai responder esse telefone, porque a orientação minha para os policiais militares que manuseiam o aparelho é que não atenda a chamada, somente mensagem via WhatsApp. Quem vai responder é o policial militar que está no serviço de dia da companhia, ou seja, o policial militar é responsável lá por elaboração dos boletins de ocorrência. Nós temos 24 horas por dia um policial militar que fica na sede da companhia. Ele tem dupla função, tanto de segurança, manutenção e elaboração de boletim de ocorrência. Então, quando a pessoa tem o acesso ao WhatsApp da Polícia Militar, ela manda o que está acontecendo, quem está praticando, pode mandar vídeo, pode mandar foto, isso acontece com muita frequência. A partir do recebimento dessa informação, se o policial militar tiver alguma dúvida, ele vai fazer alguns questionamentos para enriquecer e robustecer essa informação, para dar mais amparo para a nossa atuação, e vai transcrever essa mensagem num livro próprio de denúncia. É capeado o livro de denúncia, um livro numerado e rubricado por mim em todas as folhas, ou seja, para não haver nenhum problema. Aí essa denúncia transcrita, e caso esse indivíduo seja preso, isso daí pode, muitas vezes já aconteceu, dos promotores de justiça entrarem em contato conosco solicitando cópia do livro de denúncia para auxiliar inclusive no processo. Mas qual que é o mais interessante quando a pessoa faz denúncia? Essa denúncia, ela delimita, ela orienta o policiamento, ou seja,
os olhos da população do município sendo transferido para a visão do policial militar que está patrulhando aí na rua. Se me permitir, eu gostaria imensamente de passar o telefone daqui a pouco, claro. Mas uma questão que os senhores falaram e deixar muito bem claro: a identidade do denunciante. Isso daí é como um dogma para nós, né? Isso nunca deve ser revelado, assim como uma fonte para o radialista também deve ser respeitada. Inclusive, após a transcrição da denúncia, essa denúncia é apagada para que não tenhamos nem perigo de outra pessoa, outro policial ficar sabendo. Então, ele transcreve, ele assina, ele data como se recebeu a denúncia via WhatsApp. E, obrigatoriamente, a identidade da pessoa nunca vai ser revelada, porque se um dia se revelar, caiu por terra todo o nosso trabalho, caiu por terra a confiança e caiu por terra a intenção de outras pessoas virem a denunciar. Capitão, o senhor disse um ponto interessante, sobre o denunciante. É claro que é mantido de forma anônima, né? A questão do denunciante ali. Só que depois o senhor acabou falando que o Ministério Público, os promotores, acabam entrando em contato pedindo. No caso, essa pessoa, havendo a prisão daquela ocorrência, enfim, ele, enquanto denunciante, tem que prestar um depoimento ao Ministério Público? Não, até porque o Ministério Público não vai saber nem quem que é o denunciante. Certo. Lá vai vir data, a transcrição da denúncia e o nome do policial embaixo que transcreveu a denúncia no livro. A pessoa pode ficar receosa, você chamada para ser testemunha. Não tem como, porque se eu pegar o livro lá de denúncias, eu não vou saber quem são as pessoas que fizeram a denúncia, porque não consta. Claro. Ou seja, o papel então da pessoa que está ouvindo a 104 FM agora, você no Diário Portal, no portal Diário Cidadão, também pode entrar em contato com a Polícia Militar, com o WhatsApp da Polícia Militar, que vai ficar tranquilo. Ou seja, vai fazer a denúncia sendo fundamentada, concretizada, vai resolver um problema da população. Mas, com certeza, novo, a gente só tem que diferenciando o que é 190, o que é por esse WhatsApp. É importante falar, né? É isso daí. Esses dias até um cidadão aí de Santa Cruz me ligou, tava com um problema e falou: capitão, se eu precisar de alguma coisa, eu tenho o telefone do WhatsApp da Polícia Militar. Mas falou com a interpretação de que se ele precisasse, ele ligaria no telefone do WhatsApp. Esse telefone, reiterando, ele não recebe chamadas, só denúncias. E outra, vamos relembrar, a denúncia, ela não tem necessidade de ser verificada muitas vezes de forma imediata, salvo raras exceções, quando o fato está acontecendo ali. Quando for questões de emergência que demandar a intervenção imediata da Polícia Militar, sempre através do telefone 190. O telefone 190 é o canal direto e o coração da Polícia Militar. Sem 190, basicamente a Polícia Militar pereceria. Posso dar um exemplo prático para ilustrar para os nossos ouvintes, capitão? Eu moro no bairro X e eu percebo que todas as noites há uma movimentação estranha que pode sugerir um ponto de venda de drogas. Não é uma emergência no momento, mas é uma informação que eu posso passar pelo WhatsApp e a polícia começa a monitorar, ver se procede. Esse é um bom exemplo para utilizar o WhatsApp da polícia ao invés do 90. Isso. É mais ou menos por aí. Isso. Agora, se eu estou vendo uma pessoa sendo agredida, um roubo sendo praticado, um furto sendo praticado, eu não posso mandar no WhatsApp, porque vamos relembrar que o mesmo policial que manuseia o aparelho da denúncia, ele pode estar fazendo um boletim de ocorrência, ele pode estar atendimento ao público, enquanto que o 90 exclusivamente vai ser atendido e vai ser despachado a ocorrência. Mas o 90, vamos relembrar outra coisa também. O 90 cai em Bauru. É uma reclamação recorrente de algumas pessoas. No começo a reclamação era muito mais recorrente, hoje já melhorou bastante. Também nós tínhamos problemas técnicos, né, de às vezes a ligação não ser roteada para Bauru, porque antes, quando você ligava o 90, caía o atendimento aqui na sede da companhia. Perfeito. E era esse mesmo policial que hoje atende o WhatsApp que atendia o 90. Hoje, quando você liga o 90 e 193, cai numa central lá no município de Bauru. Você falou para o atendente: eu estou na rua número tal, na rua tal, no número tal, e o que está acontecendo aqui é tal coisa, um roubo, um furto, ou uma mulher está sendo agredida, ou uma pessoa está armada de faca, alguma coisa nesse sentido.
O atendente, após ele digitar essa mensagem, porque ele está com um headphone e já está digitando a mensagem. Quando ele der o enter, essa mensagem cai online aqui no nosso central de despacho em Ourinhos. E essa central de despacho comunica rede rádio também online com os 12 municípios da área do batalhão. Então, pelo fato de o município ser atendido, o cidadão em Bauru, não há delay nenhum. Hoje o sistema, se tivesse aqui sediado em Santa Cruz do Rio Pardo, seria o mesmo. Quem está em Bauru é a mesma pessoa que pode ser atendida e o sistema vai funcionar da mesma forma. O capitão tocou num assunto interessante. A gente, no começo, o 90 Bauru muitas reclamações. Polícia Militar, acontece também com o SAMU e acompanhamos mesmo uma queda na reclamação em relação à Polícia Militar. O senhor disse que teve uns ajustes, uma melhora. Pelo que parece, não teve no SAMU, porque as reclamações constantemente aqui, que acabam muitas vezes ligando para o bombeiro, que é mais fácil, mas também vai caminhar por essa modernização. Mas infelizmente é bom quando você aceita algumas sugestões e acaba mudando. Então eu gostaria que o senhor falasse dessas mudanças também, que agora... Não, essas mudanças normalmente são mudanças técnicas. Vocês acabam acompanhando que tem uma certa... Sim, só para os senhores terem uma ideia. Teve 2 municípios esses dias que pertencem ao comando nosso, que se ligava 190, dava ocupado. Ou dava que o telefone não existe. Isso é problema da Polícia Militar? Não, isso é problema de telefonia. Sim. Tá, isso aí a gente tem que deixar claro. Aí a pessoa reclama, mas a Polícia Militar não atende. Não é que a Polícia Militar não atende. O sistema, quantas vezes já não aconteceu do nosso celular ficar meio-dia, sem internet, meio-dia inoperante. E também o sistema é o mesmo sistema que o usuário utiliza, né? Mesma que é rede. Pela Vivo, mesma rede, e às vezes acaba tendo problema. Mas quando a gente detecta esse problema, nós temos uma central em São Paulo que cuida de telecomunicações em toda a instituição. E eles sim comunicam diretamente com as operadoras. Então você liga lá, abre um protocolo, no outro dia tem um atendente da telefonia aí para solucionar o problema e tem sido resolvido. Sim. Isso às vezes acontece. Eu queria fazer uma observação que tem a ver com essa temática nossa, do atendimento emergencial, essa opção também que há para alguns casos da denúncia através do WhatsApp. Aliás, daqui a pouco a gente vai passar o WhatsApp da Polícia Militar aqui de Santa Cruz, reforçar esse número para a população. Muitas pessoas às vezes questionam, capitão, o protocolo do atendimento. O Dar citou o SAMU, que ainda é alvo de muitas reclamações. Poxa, mas eu tô aqui desesperado, uma ocorrência do SAMU, e me perguntam, onde é, o que tá sentindo, o que tem que fazer, blá, blá, blá. Primeiro, esse procedimento é necessário. Também para averiguar o grau de urgência, se uma outra equipe pode ser destacada e ela está mais próxima ou não, isso faz parte. E até também para evitar uma situação que é lamentável, que é crime, que é a questão do trote. Eu queria até saber se, no caso do WhatsApp, que vocês têm um controle maior aqui em Santa Cruz, se recebe muita coisa, vocês percebem que a população utiliza de maneira inadequada, porque infelizmente, seja para o SAMU, bombeiros ou no 90 da Polícia Militar, muitos espíritos de porco, ainda praticam o tal do crime do trote. É uma situação que a gente tem que falar também, até para coibir, alertar as pessoas. E não é molecada só não, é adulto, marmanjo, infelizmente ainda é uma prática disseminada, né, capitão? Hoje, vamos lá, a questão é a tecnologia, né? Sim. Historicamente, a Polícia Militar sempre teve problema do trote. Quais eram os horários? 12h30 e 18h30. Ah, é? Por quê? Saída de escola. Entendi. Tá? Hoje, com a diminuição brusca aí dos orelhões nos municípios, sim, que era uma forma da pessoa se manter anônima, diminuiu muito. Então hoje, quando você liga no 90, se eu entrar na minha sala, no computador, eu sei quem ligou. É verdade. Tem o nome dele e o telefone dele. Então, se ele passar um trote, eu posso oficiar o Ministério Público ou o delegado de polícia e pedir instauração dele do fato pelo crime de trote a instituições de emergência. Sim. Isso daí diminuiu muito, tá? Pelo menos na Polícia Militar. E quanto ao WhatsApp, a gente não tem reclamações dos policiais não de trote. A população, em tese, está se evoluindo nesse quesito e também as questões tecnológicas. O telefone tem aí, capitão? Tem aqui. Vamos passar já, depois a gente reforça ao longo do Vamos lá, o telefone é o 997 85 997 28 51 98. Isso mesmo, obrigado, Dário. Repita aí, Dário.
99728-5198. Exato. Perfeito. Depois a gente repete no final novamente. Esse é o WhatsApp da Polícia Militar de Santa Cruz. Se você tiver alguma informação que pode ajudar na solução de um crime, ou estiver vislumbrando alguma situação que não em caráter de emergência, uma situação de agressão, uma violência explícita, aí tem que ser 190. Outros casos, como esse exemplo que a gente deu, olha, parece que aqui está tendo movimentação estranha no bairro. Alerta a Polícia Militar também através deste WhatsApp. Repete pra gente, Dário. 99728-5198. Sigilo absoluto. Perfeito. Repetindo, 99728-5198. Só para vocês terem uma ideia, recentemente, o policial que cuida da parte de informática lá na companhia, nós instalamos uma televisão para todo mundo que fica lá no saguão, para atendimento de ocorrências, e lá nessa televisão fica passando informações, as ocorrências de Santa Cruz do Rio Pardo, e agora nós conseguimos colocar no rodapé de toda a imagem o telefone de denúncia do WhatsApp, para que o cidadão que vá até a Polícia Militar fazer um boletim de ocorrência, pedir um auxílio a alguma coisa, ele possa visualizar também essa mensagem. Muito bem, hora certa, 13h06. Para quem chegou agora, nosso convidado ao vivo no Jornal Giro de Notícias é o capitão Cassiano, comandante da Polícia Militar, em pauta segurança pública. Já já eu vou ler algumas perguntas, opiniões, comentários. Dá tempo de você participar também. Mande a sua mensagem para o WhatsApp 99772-6104 DDD 14. Agora há pouco, capitão, o senhor falou desse sentimento que muitas vezes toma conta do policial militar de frustração quando realiza uma prisão, e aí, por questão de legislação brasileira, vocês são cumpridores da lei, assim como o Ministério Público, Polícia Civil, e simplesmente fazem valer o que pede, né, a legislação, e muitas vezes essas pessoas, horas depois de uma prisão, já estão novamente circulando na sociedade. Nessa mesma linha de talvez ser um tanto quanto frustrante episódios como esse, voltando à questão da droga, seja o usuário ou o traficante, às vezes dá a impressão que o trabalho da Polícia Militar é enxugar gelo, né, nessa questão das drogas. Como é que o senhor entende que isso poderia melhorar? Desde o aspecto de legislação, atuação de outras instituições públicas, porque dá a impressão que é uma questão de enxugar gelo. A gente tem apreensões gigantescas, daqui a pouco tem outra, e pessoas sendo... Como é que o capitão entende essa questão das drogas? O que a gente podia mudar para tentar melhorar isso? Bom, recentemente, só para vocês terem uma ideia, houve uma alteração na legislação. Alguns teóricos entendem que não descriminalizou, outros entendem que descriminalizou o porte de droga, porque ainda está no Código Penal, mas se não prevê pena, alguns teóricos entendem que descriminalizou. Então, na intenção, a justiça, na intenção, vamos lá, a justiça, quando a gente fala, é o não poder judiciário. O poder judiciário é formado por juízes. A justiça é formada por todo um ciclo que compõe o ciclo de persecução criminal. Polícia Militar, Polícia Civil, e quem dita as leis são os políticos. Houve uma mudança que antes era uma pena, hoje a pena para quem é pego portando droga, ou seja, o usuário, é a admoestação verbal do juiz. Então, praticamente, quase que não é nada. Isso daí, sem dúvida, acaba incentivando. Alguns países, eles colocam pena capital até para o tráfico de drogas. Vocês lembram daquela vez... A Indonésia. Da Indonésia, que foi um brasileiro pego traficando lá dentro de uma prancha. Também, se tivesse solucionado, o brasileiro não teria ido lá traficar. Exato. Mas eu entendo que não é só um órgão que vai solucionar o problema, e isso daí vai ser muito difícil de acabar. Mas a rigidez legal seria interessante. Campanhas publicitárias por parte dos órgãos públicos que possuem responsabilidade sobre isso seria interessante. Escola, família, igreja, todo mundo unido e atrás de um bem comum para tentar melhorar isso. E o que a gente vem percebendo é que cada vez mais os jovens vêm tendo contato com a droga mais cedo, infelizmente. Dário Miguel.
promotor de justiça, Dr. Marcelo Saliba, também na questão aí de drogas, né? Tráfico de drogas. Ele entrou em alguns nomes conhecidos a nível nacional. Falou da participação do Fernandinho Beiramar, enquanto ele era promotor na cidade de Chavantes, ali no distrito de Irapé. E ele, quando foi questionado, disse, com outras palavras, mas acabou não enxugando o gelo, conforme você disse para o capitão. Mas que, na verdade, a polícia prende todo dia, mas que, infelizmente, está muito, muito, muito longe de acabar essa questão. Qual a visão do capitão Cassiano em relação ao tráfico de drogas? Isso daí o tráfico de drogas, hoje ele movimenta mundialmente um dinheiro muito grande, Sim. né? Isso é fato, a gente sabe disso, e com a participação única exclusivamente da Polícia Militar, dos órgãos de persecução, isso daí dificilmente conseguiríamos acabar. Nem em Santa Cruz do Rio Pardo, nem em nível estadual, muito menos no nível nacional e internacional. Então a gente tem que continuar no nosso trabalho, continuar suando a camisa para tentar que esse indivíduo não chegue no meu filho, não chegue no seu filho, não chegue no seu filho, e conversar principalmente com as crianças. Aí vão entrar, mas e o Proerd? Não sei se estava na pauta essa... E até desculpe interromper, capitão, durante a fala do promotor, ele foi na linha parecida com a sua, dessa questão que tem que ser amplamente difundida na sociedade. A escola, a igreja, são as instituições, é a campanha. Ele citou o próprio Proerd, né? Como um exemplo, campanhas que infelizmente acabaram por N motivos, que isso deveria também ser retomado. Se não no mesmo modelo, mas na mesma ideia, né? De Entendi. programa voltado às escolas. O Proerd é um programa na Polícia Militar que ele aplica a conscientização para os alunos de não contato com a droga. Infelizmente, em Santa Cruz do Rio Pardo, nós não temos capacidade de implementar esse programa. Já falei isso várias vezes, que nós temos outros problemas aqui. Falta apoio? Não é que falta apoio, falta polícia. Então, mas em outros locais eles conseguem fazer. Existe. Esse programa não foi extinto pela instituição. O problema é que nós temos um presídio com 1.600 detentos aqui em Bernardino de Campos. Mas é lá em Bernardino, não é? Mas quem faz as escoltas é Santa Cruz do Rio Pardo, quase que exclusivamente. E aí, isso daí, outras questões que nos impedem de fazer o Proerd. Mas, vamos lá, essa daí é um programa da Polícia Militar. Ele influencia na questão do menor partir para esse lado do uso da droga ou não, a gente ainda não pode concretizar, mas pelo menos ele tem uma informação. Mas, se o menor não ouve o pai e a mãe dentro de casa e busca isso, claro, será que o policial militar seria um fator decisivo para ele? Ou não? Seria um complemento, mas... Um complemento, mas dentro de casa que a situação... Dentro de casa que a situação deve ser mais rígida. Aí, mas meu filho foi e não teve Proerd. Não pode justificar isso pelo fato da falta do Proerd. Capitão, alguns bons exemplos são seguidos. Vou voltar num passado aí, que Santa Cruz do Rio Pardo tinha a Guarda Mirim. Eu falo isso porque participei na oportunidade e eu lembro que já o sargento aposentado, Luciano Severo, né? Ele também era. Eu lembro que quando eu entrei, ele era mais velho assim, a nossa idade não batia, mas ele já era assim, já tinha uma certa experiência. Ele falava, inclusive já falamos com ele em entrevista, que ele se orgulhava de ser um guarda-mirim, porque era uma farda específica, só não usava a arma, mas existia ali uma farda específica semelhante à polícia militar. E ele sempre falava, olha, vou ser policial militar. Ele e outros acabaram virando profissional, acabaram se tornando policial militar. E hoje a gente não vê mais isso, guarda-mirim. Santa Cruz do Pardo há muito tempo, acredito que nem o Diego lembra disso, certo? Ourinhos também acho que tem, mas é mais em cima do trânsito e tal. Falta esse tipo de incentivo, ou seja, o que foi bom no passado não dá para novamente tentar voltar, porque bons exemplos, de repente o garoto, ele vê um policial militar ali, e ele tem a oportunidade também de seguir um caminho semelhante, ele pode seguir. A questão de escola militares, a gente sabe que aqui na nossa região não tem, né? Tem um garoto aqui de Santa Cruz do Rio Pardo que ele hoje participa de uma escola militar mais longe, muito longe aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. O porquê da falta desse tipo de incentivo, capitão? Vamos lá, a Guarda Mirim, ela nunca foi atrelada à Polícia Militar. Mas isso é fato. Certo. E ela não visa que a pessoa tenha pré-requisitos para ingressar na carreira da Polícia Militar. A Guarda Mirim era um serviço
que preparava o jovem para entrar no mercado de trabalho com noções, se fosse hoje de informática, na época eu creio que seja datilografia, eu não lembro da do guarda-mirim. Então, sabe por que você entregou a sua idade. Eu nunca escondo a minha idade, tô dando o baita de um exemplo, sabe por quê? Quem comandava isso, quem comandava a guarda-mirim, e era mais de 100 participantes, também o policial militar Osmar Bertoluz. Então, na época, era muito assim, ele ia fardado, domingo pela manhã, ele fardado, toda uma instrução, depois já era o TG, enfim, a marchar, toda essa questão. Então, ligava muito, poderia não ser atrelado, mas ligava muito a polícia militar. Sem dúvida nenhuma, pela participação, eu não sabia disso, que o Bertolucci eu conheço, ele foi vizinho meu, eu não sabia que foi o nosso comandante. Que ele tinha esse papel na Guarda Mirim na época. Mas, sem dúvida nenhuma, se tivesse uma estrutura capacitando o jovem a entrar no mercado de trabalho, e nós temos a sorte de ter um município pujante na questão de emprego. Aqui, várias empresas aí em franco crescimento, precisando de mão de obra. Às vezes, a pessoa entra, não tem a qualificação, não tem o treinamento, não tem a capacidade de se inserir nas normas e nas regras da empresa e acaba sendo dispensada. Será que se tivesse uma instituição para coordenar isso e dar noções de postura, higiene, educação, informática, não poderíamos estar melhor? Poderíamos, mas não tem. A questão da escola militar também na nossa região não existe, né? A questão da escola militar é um projeto aí do presidente, né, do Jair Bolsonaro, que é colocar policiais militares para, não é no ensino, tá? Não é policial militar que vai dar aula de matemática e português, são professores, mas é conferir à escola a estética militar, que é pautada nas forças militares e nas forças armadas, que é fardamento, disciplina, hierarquia e responsabilidade, que muito se deixou de lado em algumas instituições, e aí estamos colhendo, infelizmente, a realidade aí que a gente vê na educação. Capitão, a última pergunta nessa questão aí, eu lembro que eu faço uma comparação assim, já fiz fora do ar com alguns funcionários públicos, principalmente aqui em Santa Cruz. O funcionário público, ele acaba estudando para participar de um concurso em Câmara, em Prefeitura, enfim, ele acaba estudando, estuda bastante, passa, depois ele acomoda de uma forma, aqui em Santa Cruz dá um exemplo claro, tem vários funcionários públicos concursados que não rende nada para a empresa, muito menos para a prefeitura, para a Câmara, enfim, órgãos públicos. Eu lembro que um dia eu conversei com o senhor em relação a alguns policiais militares que acabam infringindo e eles são expulsos da polícia militar. E eu, na oportunidade, conversei com o senhor e falando dessa rigidez da polícia militar. Nem sempre aquele policial que estuda, ou seja, ele acaba se tornando policial militar, mas ele não acomoda. Gostaria que o senhor falasse o que é aplicado para que esse policial não fique acomodado na profissão. Tá, vamos lá. Primeiro, nós temos uma situação diferente do funcionário civil. Nós temos um Código Penal Militar, nós temos um Código de Conduta, e isso daí confere algumas questões para o comandante que aí fora não pode ser aplicado. Vamos entender. Um policial militar tem que entrar às 18h30 e ele chega às 18h35. Isso daí já é passível dele ser aplicado uma punição. Então é por isso que às vezes essas questões não são tão vistas dentro da instituição. Mas é mais fácil comandar o homem que ele tem a plena consciência das suas responsabilidades, porque ele já passou por uma escola de formação, e isso é muito bem deixado claro para ele como é que funciona, e se não tiver bom, porta da casa a porta é a serventia da casa, né? Mas a cobrança também da instituição para que sejamos pessoas responsáveis, nos mantenhamos em locais sadios, é muito intenso. E isso daí é cobrado, tanto da minha parte para baixo, como da minha parte, quem está acima de mim me cobra da mesma forma. Então é isso daí que eu entendo que a instituição, às vezes,
sai até ganhando em relação às outras questões. Capitão, antes da gente trazer aqui perguntas, muitas pessoas querendo dirimir algumas dúvidas com o comandante da Polícia Militar, ainda voltando a medidas práticas, objetivas que podem ser colocadas o quanto antes para funcionar e de alguma forma colaborar com a melhoria da segurança pública no nosso quintal. Vamos olhar para Santa Cruz ou Rio Pardo. A gente sabe que quando o assunto é segurança pública, desde o armamento e valorização do profissional que está na linha de frente, investir em inteligência, para também trabalhar de maneira preventiva, investir em estrutura nos bairros, iluminação pública, áreas bem cuidadas, tudo isso influencia. Hoje em Santa Cruz ou Rio Pardo, falta isso, no sentido, o poder público tem feito a sua parte, por exemplo, em termos de estrutura da cidade. Vocês da Polícia Militar têm recebido a devida atenção por parte do Estado em termos de profissionais, valorização, equipamentos, o que pode melhorar na visão do comandante? Vamos lá, vamos dividir então na parte da Prefeitura e na parte do Estado. Na parte da Prefeitura, a iluminação de Santa Cruz do Rio Pardo, eu entendo que não tem o que falar, só tenho que agradecer tanto o Otacílio quanto o Diego aí, que isso daí realmente é muito importante. Mas não é só isso. É manutenção de muros de escola, manutenção de muros de prédios públicos, muitas vezes é limpeza de terreno, e a gente sabe que quem tem terreno aí está sendo notificado. Tudo isso daí influencia na questão da segurança pública. Agradecer em primeira mão o prefeito Diego Singolani, pela questão, acho que os senhores já sabem, né? Está sendo construído um canil para colocar 4 cães da Polícia Militar, já estão lá e agora já está em fase de pintura. Então, agradecer imensamente aí o Diego, o prefeito Diego Singolani, pelo esse apoio. Nós encaminhamos no final do ano passado a atividade delegada, que vai ser o funcionamento da seguinte forma: policiais militares de folga trabalham na sua folga e o município que paga esse horário trabalhado. Então isso daí aumenta. E foi aprovado? O convênio foi firmado? O convênio já foi encaminhado, ele ainda ou está no alto comando da Polícia Militar ou já está na Secretaria de Segurança Pública para ser assinado. Porque encaminhou, se tivesse algum erro já teria voltado. A tendência é esse ano. Vai dar certo. Não, esse ano sai. Então, isso daí, sem dúvida nenhuma, o poder público municipal, ele olha com bons olhos, sim, para a Polícia Militar, e a gente só tem a agradecer tanto ao prefeito Diego e ao também não posso deixar aí o prefeito Otacílio, que construiu aí aquele muro, uma companhia da polícia, melhorando a segurança do policial militar. Agora, na questão estadual, realmente, recentemente, aí o Dória, os senhores viram, né? Anunciou com o aumento salarial, porque o salário nosso estava entre os últimos da nação. E realmente estávamos numa questão salarial complicada, mas tudo aí tende a melhorar agora com esse anúncio. E quanto a investimentos, aí a gente não tem reclamação, porque tem chegado muito armamento, tem chegado viaturas novas. Não chegou ainda, mas tá para vir aí, eu já tenho até os prefixos dela, tá para vir mais 3 viaturas novas para Santa Cruz do Rio Pardo, então não tem como não explanar que o investimento vem vindo. Como que está sendo o trabalho, a recepção aí em relação ao trabalho de monitoramento, onde a prefeitura acaba pagando uma empresa aqui em Santa Cruz do Rio Pardo? O trabalho de monitoramento que a prefeitura faz, ela monitora todos os prédios públicos, inclusive rodoviária, depois eu tenho até um caso para contar interessante, e monitora as entradas das cidades. Os senhores não têm noção o tanto que esse monitoramento já nos auxiliou em ocorrência. Só contar um caso prático, e a importância de esse monitoramento ser sediado em Santa Cruz do Rio Pardo. Porque não adianta nada, como algumas empresas, principalmente bancos, fazem, né? Tem sistema de monitoramento, mas aí a gente precisa de uma filmagem, está lá no Rio de Janeiro. Tem que ir lá. Não, ou solicitar, lá, não, aliás, mas aí você liga para não é no setor, não consegue conversar, e aí o conceito da oportunidade já passou. Teve uma vez na rodoviária que um indivíduo desceu do ônibus, veio um carro com 4 outros indivíduos, agrediram ele, colocaram ele no carro e estavam voltando com ele para Sorocaba. Esse indivíduo ele tinha se evadido, ele não era foragido, ele tinha se evadido de uma clínica de recuperação de drogados.
E aí, esse crime que eles praticaram é sequestro. Interromperam o direito de ir e vir do indivíduo, cerceando a sua liberdade. E aí, conseguiram abordar esse veículo ali na saída da Castelo, mas não estava muito claro. Aí solicitamos a filmagem de forma imediata. Ela chegou pelo WhatsApp, nós temos essa facilidade, e aí foi apresentada a ocorrência já com a filmagem, melhorando a apresentação da ocorrência, auxiliando na convicção da apresentação da ocorrência. Vamos dar uma girada aqui nas manifestações da nossa audiência, o povo interagindo no WhatsApp 99772-6104, na medida do possível eu vou trazer aqui as perguntas, até porque são muitas. Boa tarde, Diego, boa tarde, Dário, boa tarde, capitão, estou aqui em Matinhos, ligado na programação, parabéns pela entrevista e pelo grande profissional, capitão, excelente trabalho a todos, é o nosso amigo, deixa eu ver quem é aqui, o Mortandela, curtindo férias em onde ele está aqui? Matinhos. Ele está ouvindo pela internet o programa lá. Boa tarde a todos, parabenizo o trabalho da Polícia Militar sob o comando do capitão Cassiano, mensagem do Patrick Arada. Boa tarde, Diego, pergunte ao capitão como está a situação de porte de arma em Santa Cruz, se aumentou ou não na cidade. Pergunta do Renato. Vocês têm acesso a esse tipo de informação, se os pedidos de porte aumentaram, a Polícia Militar tem acesso a isso ou não? Vamos lá, se ele quer saber se a quantidade de armas do município talvez seja isso. Eu acho que é isso. Vamos lá. Pela pergunta, a primeira interpretação que me veio é se o crime de porte ilegal de arma de fogo aumentou. Tá. Isso daí não aconteceu. Se a quantidade de armas no município aumentou, a gente subentende que seja a quantidade de armas legais. Exato. A arma legal, ela pode ser adquirida de duas formas. Tanto comprar com autorização da Polícia Federal, que é pelo SINARM, um sistema de controle da Polícia Federal, ou pelo SIGMA, mas pelo SIGMA que é controlado pelo Exército Brasileiro. Pelo Exército Brasileiro, para você comprar, você tem que ser filiado a um clube de tiro. Aqui em Santa Cruz, nós temos o CAT, a quem eu só devo consideração e agradecimento, porque o nosso treinamento também é feito lá nesse clube de tiro, da Polícia Militar. Seguindo aqui com as manifestações, a ouvinte Lu Batista. Diego, por gentileza, encaminha esse caso. Nós temos um arrendamento próximo à empresa Cefert. Muitas vezes temos que tirar os nossos animais da propriedade por causa de indivíduos que usam naquele local para esconder drogas. Nós já demos as chaves da porteira a um policial militar que sempre quiseram ir lá com o cão Boris, pois ali sempre escondem e nós não podemos nem ir lá final de semana para curtir o nosso espaço. Temos sensação de que nós que somos os intrusos na nossa própria chácara. Pergunte ao capitão Cassiano, por gentileza, o que podemos fazer em relação a esse caso. Bom, eu não tenho conhecimento do fato, tá? Mas quando ela fala Cefert, eu creio que seja lá perto da... Próximo da Pateco. Próximo da Pateco, certo. Não aqui próximo da Rosalito. Primeiro, melhorar o sistema de monitoramento. Segundo, quando presenciar alguma coisa e haver a necessidade de intervenção imediata, ligar o 90. Boa tarde a todos, parabéns, capitão, a toda a Polícia Militar pelo trabalho que vocês desenvolvem em todo o estado. Falando sobre escola militar, infelizmente teve candidatos, é uma questão política, enfim, o candidato Lula fala que ele vai fechar todas as escolas militares que existem. O senhor acha o que o senhor acha disso? Boa tarde. Pergunta do é o Edward que mandou, deixa eu ver. Edward. Se quiser opinar ou não, fica à vontade aí. Ô Edward, eu acho que é um retrocesso, né? Eu sou formado numa escola militar, não na escola de ensino... Barro Branco? No Barro Branco. E a gente vê o peso, a sedimentação do conhecimento nessas escolas. Tínhamos também regra para tudo e aí a gente vê a qualidade do ensino. Então eu sou a favor desse tipo de escola. A minha opinião é contrária, que seria um retrocesso. Isabel, Diego, por gentileza, eu não consigo entender essa situação de motoqueiros que ficam acelerando o tempo todo. Nós somos obrigados a aceitar isso? É crime? A Isabel revoltada com motoqueiros acelerando na frente da casa dela. Isabel, vamos lá. Nós temos fiscalizado de forma muito intensa esse problema dos escapamentos com ligação direta. Isso realmente causa um desconforto muito grande, não é só para você, para toda a população de Santa Cruz do Rio Pardo, mas entenda que nós temos
aproximadamente 7 mil motocicletas. Lógico que nem todas estão com escapamento barulhento, mas a quantidade é muito. E estamos pegando muito firme nessa fiscalização. Quem for flagrado conduzindo uma motocicleta dessa vai ser autuado, a autuação, a infração gravíssima, e o documento do veículo vai ser bloqueado, impossibilitando ele de venda, transferência, licenciamento ou alienação. Edson Pezão, olá Diego, olá Dário, tudo bem? Acho que a polícia faz um trabalho certo, pena que a lei é muito frágil, o nosso Código Penal está ultrapassado. Valeu, um abraço a todos, parabéns ao comandante Cassiano, mensagem do Edson Pezão. O Leandro Escatamburlo, boa tarde Diego, pergunte ao capitão se ele concorda ou não. O brasileiro quer que o bandido morra na cadeia até que acontece um caso na própria família, delinquência. Aí muda de opinião. A cadeia é realmente escola do crime e pessoas que cometem pequenos delitos não deveriam ser colocadas junto com bandidos perigosos, a ponto de serem aliciados. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa afirmação do ouvinte Leandro Escatamburlo? O Leandro, isso daí é o seguinte, né? Realmente, os criminosos de maior periculosidade, eles ficam sim apartados dos criminosos de menor periculosidade no presídio. Isso daí a gente tem contato com o diretor de presídio aqui de Bernardino de Campos, e ele refere-se a isso. Mas não tem como influenciar no que eles vão aprender. Mas colocar trabalho para todo mundo, se o cara está lá e não quer trabalhar, não é obrigado. Aí teria ter uma alteração de legislação para obrigá-lo a trabalhar. Encaminhando para as últimas aqui, não vai dar tempo, pessoal, de ler todas as mensagens, até porque a gente até ultrapassou o tempo combinado aqui com o nosso convidado. O Domingos do Carmo, ele citou aqui o projeto Vizinhança Solidária, diz que melhorou muito no bairro dele, o projeto implementado aí pelo capitão Cassiano, pelo soldado Bianchi também naquela região. Eu fiz também reportagens para o Jornal Debate, aqui para a rádio, do mesmo projeto na região de Jardim Santana. A população envolvida também, né? É mais uma célula para ajudar na questão da segurança pública, né? O Domingos do Carmo está elogiando esse projeto Vizinhança Solidária, e ele cita aqui, está relembrando tempos do Guarda-Mirim também, né? Dá na sua faixa etária aí, Dani. Sim. Ele tá lembrando aqui histórias da Guarda-Mirim também, hein? Tá na tua faixa etária. Esse projeto continua, né? Esse projeto continua, nós estamos acertando para expandir para os outros bairros do município, inclusive aí, se algum líder de bairro quiser implementar no seu bairro, nós teríamos o maior prazer, nos procure lá na companhia da polícia para nós darmos os trâmites aí, o direcionamento de implementar. Apesar de ser um projeto implementado pela Polícia Militar, ele deve ter coordenação por parte do particular. Muito embora lá no Jardim União, quem coordena seja um policial militar, mas é por pura e exclusiva coincidência. Mora também lá? É morador. Exatamente. O Dário, aqui são muitas, eu peço desculpa. Eu tenho uma aqui em especial. Faz uma aí pra gente caminhar até porque, ó, você toca num assunto tão importante, né? Porque foi uma referência para mim. Os senhores, né? São tão novos. Nós somos jovens, nos respeite, nós somos jovens. Eu atribuo, principalmente ao senhor, que falta de cultura, tá? Mas tudo bem. Cultura do quê? Eu conheço a Guarda-Mirim, eu só não fiz parte porque eu sou jovem. Tá legal, tá legal. Olha que depoimento bacana. Boa tarde, Dário Miguel. Eu também participei da Guarda-Mirim, era o Sargento Osmar Bertolucci, Sargento Roberto Pinguim, Cabo Edson. Muito bom mesmo. Um abraço a todos. Capitão Cassiano, meu amigo também, tinha o maior respeito por isso. Hoje eu devo muito a essas pessoas que contribuíram muito para a minha formação profissional. O Raul, o conhecido Raul do Brasil, também mandando um abraço pro senhor. Muito obrigado. Sobre essa Guarda-Mirim, que era um orgulho para todos que participaram, obviamente. Bom, vocês podem fazer um reencontro, né? Daquela geração, trocar lembranças. Ou poderemos, de repente, alguns vereadores. É claro que não é ligado à Polícia Militar. O Osmar Bertolucci, eu não sei como que era essa questão. Sei que ele estava lá, alguns policiais militares também. Mas alguns vereadores aí que adoram projetos, né? Projeto daqui, projeto de lá, de repente pode estudar um projeto nessa semelhança, resgatar o que foi bom, né? É isso, Guarda-Mirim, a nova bandeira do Dário Miguel, volta Guarda-Mirim. Capitão, brincadeira à parte, obrigado pela sua presença. Mais alguma informação que o senhor acha relevante sobre esse tema, algum recado? Fique à vontade, esses minutos finais estão à sua disposição. Eu gostaria de agradecer a presença e agradecer também aí os elogios que a gente recebeu, mas relembrá-los que os elogios, apesar de serem direcionados para mim, que estou aqui na rádio e conversando com a população de Santa Cruz do Rio Pardo, ele deve ser retransmitido para cada policial militar que vai lá atender a ocorrência do telefone 190 que o cidadão liga,
e é por ele que ele tem que render os elogios e não para mim. Diego, a última pergunta aqui, inclusive E só antes de você fazer a última, eu quero pedir desculpas a quem mandou no Face, no WhatsApp e não deu tempo de ler todas, fica para uma próxima. Diga, Dário Miguel. O vereador Juninho Souza, atentamente nos ouvindo, ele está agradecendo os policiais que participaram ontem da carreata, estivemos acompanhando o trabalho da Polícia Militar, ele agradece em especial ao comandante, ao capitão Cassiano em relação a isso. Tá dado o recado também. Capitão, já pra gente terminar, a minha última pergunta, que por sinal um vereador acabou entrando em contato que agradecendo a Polícia Militar, a minha última pergunta em relação a essa entrevista de hoje. Fontes e mais fontes durante a campanha política, que o senhor poderia de repente ingressar na política. Qual a sua visão em relação à política santacruzense? O senhor pretende ainda ser um candidato? Não tenho intenção de ser candidato, ainda faltam 10 anos para me aposentar e a perda salarial é muito grande, né? A legislação da Polícia Militar, dos policiais militares é uma legislação à parte e ela pré-estabelece que se você se candidatar a qualquer cargo público e for eleito, você aposenta proporcionalmente Sim. ao salário. E aí o salário nosso cai bastante, então eu não tenho intenção de entrar em nenhuma cargo público. Perfeito. Agora me veio uma pergunta aqui, já era para ter acabado, mas sobre política, mas muito prática a pergunta. Hoje tem sessão na Câmara e devido a um evento que ocorrerá durante a sessão, a votação de uma possível afastamento de um parlamentar, falou-se em solicitar a presença da Polícia Militar. Foi solicitado, Diego. Foi feito um pedido à Polícia Militar, vai comparecer na Câmara hoje? Já foi solicitada a presença da Polícia Militar, eu já despachei o ofício. Sim. E vai ter a Polícia Militar presente. Tá certo, aí o pessoal que estava mais exaltado, fica esperto, aí não vai dar bola fora não, a Polícia Militar vai estar por lá para conter os mais, mas espero que não tenhamos a necessidade. Eu também acredito que não tenhamos a necessidade de intervenção nenhuma. Perfeito, obrigado, capitão, boa tarde, até a próxima. Disposição, é uma satisfação estar aqui presente mais uma vez. Obrigado pela ótima entrevista, vamos para um rápido intervalo, na volta o assunto aí é política para valer aqui no programa.